Olá, eu sou Gorete Lima, eu sou psicóloga clínica, terapeuta em EFT e vou ensinar aqui como seria a EFT para você se libertar do medo de falar em público. Nós vivemos numa geração, numa época em que somos muito cobrados para falar, publicamente, para interagir com as pessoas. Isso é muito desse atual momento histórico. Então, nos colégios e faculdades, as crianças são treinadas desde pequena, aí lá para frente, apresentar os trabalhos, e é um terror. Eu conheço gente que não se formou na faculdade porque não teve condições emocionais de apresentar um trabalho. É muito sério, né? Então, vamos entender. Você tem medo de falar em público. De 0 a 10, como é que é esse medo? 10. Vamos descobrir que emoção estaria por trás desse medo de falar em público, certo? Vamos lá. Mesmo que eu tenha medo de falar em público, eu ainda assim me amo e me aceito como eu sou. Mesmo que eu tenha esse medo de falar em público, ainda assim eu escolho me amar profundamente. Mesmo que eu tenha muito medo de falar em público, ainda assim eu me amo e escolho me equilibrar. Eu tenho medo de falar em público. Quando eu penso que vou falar em público, eu me sinto em pânico. Quando eu penso que vou enfrentar uma multidão de pessoas e ter que falar ali na frente, eu fico acanhada. Eu acho que eu tenho medo do olhar das pessoas. Elas olham para mim e eu logo penso que estão me julgando, logo penso que estão me criticando. Eu penso que elas pensam que eu estou falando besteira. Eu penso que elas pensam que eu não sei do que estou falando. Eu tenho medo de dar um branco, eu tenho medo do julgamento das pessoas. Mas eu me questiono, quem me julgou tanto na vida? De que olhar eu tenho medo? Qual o olhar que eu internalizei dentro de mim? Qual foi o olhar mais crítico que eu recebi na minha infância? Foi do meu pai? Foi da minha mãe? Foi da professora? Foi de alguma tia, membro da família? Esse olhar sobre mim é mesmo da multidão? Ou serei eu que me julgo? Será se eu me condeno? Será se eu me sinto impotente? Será se eu me sinto incompetente? Será se eu me julgo como uma pessoa inferior? Será se eu me vejo como uma pessoa que não tem autoestima nem autoconfiança? Talvez o que eu vejo no olhar do outro seja o meu próprio olhar. Como é que eu falo comigo? Eu acredito em mim, eu confio em mim, eu sei que dou conta do meu trabalho, eu sei que sei falar sobre algo. O que é que eu penso sobre mim? Será mesmo timidez? Ou será o meu próprio olhar que eu vejo no olhar daqueles que me assistem? Pode ser que eu tenha que melhorar o meu olhar sobre mim. Pode ser que eu tenha que me aceitar como eu sou, me amar como eu sou, saber que estou aprendendo, saber que estou evoluindo. Sabe que quem fala em público normalmente tem um medinho, que ninguém é tão natural e confiante assim, que esse medo um pouquinho faz parte da ansiedade de falar em público, mas que eu posso ir treinando devagarzinho. A primeira coisa que eu preciso saber é que só fala em público quem tem autoestima, autoconfiança, quem tem um crítico interior mais modesto, mais com compaixão, porque tem gente que internaliza um crítico interior muito cruel. Então, talvez o medo de falar em público seja fruto do seu próprio rigor sobre você mesmo, porque você internalizou o olhar do seu pai, da sua mãe, as críticas que você ouviu, de que você era incompetente, incapaz, que você não ia chegar a lugar nenhum, que você era um nada. Quem sabe você internalizou isso? Vamos limpar tudo isso, né? Disseram que eu era um nada, disseram que eu era incapaz, disseram que eu não ia a lugar nenhum. Disseram que a minha voz era feia, fina, grossa, alta, baixa. Disseram que eu era gago, nervoso. Disseram tantas coisas ruins sobre mim e eu acreditei e internalizei. Aqui nesse momento eu escolho ser quem eu sou. Eu tenho a voz que Deus me deu e que a minha genética trouxe para essa vida. Eu tenho a minha constituição física que a minha genética trouxe e que Deus autorizou. Eu sou esta pessoa perfeita aos olhos de Deus. E eu me aceito e me amo como sou. E a partir de agora eu não me comparo com mais ninguém.
Então eu escolho sim poder falar em público livremente, porque agora eu confio em mim, eu escolho essa confiança. Então, minha gente, é desse jeito que vocês conseguem vencer esse medo de falar em público. É tão importante, nós terapeutas, psicólogos, pessoas que trabalham com gente, professores, nós temos que falar em público, nós temos que aprender a dominar e a vencer esse medo, como todos os medos que nos atrapalham. EFT limpa o que há por trás desse medo, a raiz desse medo. Então, treinem, pratiquem que vocês vão se libertar desse medo e ser uma pessoa que fala naturalmente onde quer que esteja. Um beijo no coração de vocês.